Para responder essa pergunta, né, se na verdade, né, quais são os resquícios da ditadura militar nos dias de hoje, né, essa é uma pergunta muito interessante porque ela permite que a gente ande ali pelos meandros não só do período ditatorial brasileiro, né, de 64 a 85, né, mas também entenda, né, como que esse período ditatorial ele reflete na nossa sociedade, né, contemporânea, brasileira contemporânea, né. Como todos sabem, né, uma breve contextualização, no Brasil viveu uma ditadura, né, por 21 anos, né, de 64 a 85, como eu acabei de falar, né, mas a partir desse período ditatorial, acho que a pergunta que nós nos podemos fazer é a seguinte, né, a ditadura realmente acabou, né? Ou será que ela ainda é um fantasma que ronda, né, a nossa sociedade, né? E como que o período ditatorial ele também moldou, né, a política atual, né, a economia também, a sociedade em si e consequentemente a nossa forma de pensar, né? Eu acho que os resquícios da ditadura militar eles estão em diversos setores da sociedade brasileira, seja político, social e econômico. Atrelado a isso, eu acho que um primeiro ponto para a gente estar pensando nesse período é justamente o legado, né, jurídico e institucional da ditadura militar. Bem, a gente pode começar, por exemplo, citando e falando da questão da lei de anistia, né, de 79, ali, entre a transição do governo Geisel para o governo Figueiredo, né, o último governo da ditadura militar, né, e como que essa lei de anistia, né, ela na verdade é uma lei que permite que a gente analise esse período a partir de uma ambiguidade que se foi criada a partir da própria lei de anistia. Ou seja, a lei de anistia em si, ela não só anistiou, né, os perseguidos políticos, né, mas ela também anistiou os agentes do Estado, ou seja, os militares, né, que cometeram diversos crimes, né, que ferem os direitos humanos. Essa lei de anistia de 79, ela anistiou todo esse passado militar que eles torturaram, né, os presos políticos atrelado ao campo da esquerda, né? Ou seja, essa lei ela permitiu que esses militares não fossem julgados, que não fossem levados a um tribunal, né? A um tribunal que consequentemente fossem punidos, né? Como por exemplo aconteceu na Argentina, né? Fazendo esse breve paralelo com relação ao período ditatorial argentino e o brasileiro, né? Tem essas duas divisões, essas duas formas de entendimento. E na Argentina os militares sofreram um processo de justiça e tudo mais, pagaram lá pelos seus crimes dentro do âmbito da jurisdição, né? Aqui no Brasil essa questão ela não aconteceu de forma similar ao que foi lá, né? Além disso, dentro ainda desse legado institucional e jurídico, a gente pode, por exemplo, trabalhar e apontar, né, como as forças de segurança, né, em especial a polícia militar, subordinada ao exército, como que a polícia militar ela se consolidou e se estruturou a partir do aparato repressivo e ditatorial, né, dos 21 anos de ditadura militar, né, e como que essa estrutura militarizada ela ainda permanece até os dias de hoje dentro dessa ótica e dentro dessa estrutura, né, pertencente a esse aparato de um Estado repressor dentro dessa polícia, né, militarizada como resquício da ditadura militar, né. Outro ponto que a gente pode estar trabalhando também, né, e citando como resquícios dessa formulação da sociedade brasileira pós-ditadura militar, né, no processo de redemocratização, no processo de consolidação dessa nova república, é justamente essa disputa pela memória. Pois bem, né, o resquício dentro dessa sociedade brasileira pós-ditadura, ele não é só visto na forma e na estruturação de leis ou de um aparato repressor, como por exemplo a polícia militar, como nós acabamos de falar, né, que tem um claro link com esse passado, né, ditatorial. Mas a disputa pela memória ela vai estar justamente nesse campo de batalha, né, que vai para além das questões de jurisprudência ou de questões legislativas no que concerne, né, a direitos ou leis e tudo mais, né, que possuem um link com esse período ditatorial, né. Mas por exemplo, a memória da ditadura ela ainda perpassa pela sociedade de hoje, né, em diversos setores que vão interpretar essa ditadura de diversas formas, né, em diversos âmbitos políticos, sociais e tudo mais, né. Como por exemplo, a gente tem um resquício muito atual, né, que é a questão do cala-boca, né. Ou seja, somente os militares no poder é que eles poderiam ser capazes de trazer uma ordem institucional para o Brasil e um intento de progresso dentro desse aparato organizacional do Estado em si, que nós podemos dizer, né? Ou seja, somente os militares seriam capazes de acabar, né, com essa corrupção, né? Como se na ditadura militar não tivesse ocorrido corrupções e tudo mais, né? Mas justamente esse processo de enxergar a ditadura militar como algo que não houve corrupção, ou seja,
algo que foi legítimo dentro desse contexto, né, a gente vai ver setores da sociedade brasileira atual, né, pedindo a volta da ditadura militar, ou seja, isso mostra uma clara mentalidade mais autoritária no que concerne a esse processo ditatorial brasileiro, né? Por mais que a democracia tenha sido restaurada dentro desse processo pós-ditadura, né, ela ainda não foi completamente... o processo ditatorial não foi completamente superado dentro dessa dicotomia, dentro dessa estrutura, né, pós ditadura empresarial militar. Isso também pode ser visto dentro do próprio contexto, né, das organizações militares, dentro dos próprios setores militares, né, como por exemplo, essa questão da memória, ela vai estar sendo muito trabalhada na própria dinâmica interna do Exército. Se nós pegarmos, por exemplo, a figura do Silvio Frota, ele vai escrever um livro chamado Ideais Traídos, né, que vai justamente nesse âmbito, no sentido de que para ele, dentro da sua perspectiva de entendimento do processo revolucionário, que na perspectiva dele, a ditadura empresarial militar de 1964 foi uma revolução, ela vai ser desvirtuada justamente no período de ascensão do presidente Geisel. Ou seja, ele vai enxergar a figura de Geisel como uma figura que desvirtuou os reais valores castrenses, né, atrelados a esse momento inicial de 1964. Atrelado a isso, também vai ter uma grande crítica de setores militares com relação à própria abertura em si, né? Seja a própria figura do Frota, ou seja o próprio atentado no Rio Centro e tudo mais, né? Todos esses fenômenos e todos esses personagens e fatos, eles vão convergir para o entendimento de que a construção do processo da democracia em si, né, ela vai ser atrelada a diversos fenômenos que vão estar, né, linkados com a sociedade atual, não só no processo de pós-redemocratização, né, mas também no entendimento de que como que esses resquícios eles soam até hoje na nossa sociedade, né? Pois bem, para finalizar, eu acho que a gente pode falar, né, que a ditadura ela não é só um capítulo em um livro de história, né? Ela é um processo que acontecia, uma ferida que ainda está aberta, né? É um debate constante sobre justiça, memória, né, o tipo de sociedade que nós queremos ser. Isso tudo perpassa por esses 21 anos de ditadura militar, né? Então é importante debater o que foi a ditadura militar, né, os resquícios da ditadura militar para a política, para a economia brasileira atual.